Você já parou para pensar que o maior grupo de hamburguerias premium do Brasil foi fundado por um homem que nunca foi chefe de formação, que passou 15 anos cortando árvore na Amazônia, que quase faliu 6 vezes antes de acertar, e que no meio da maior crise sanitária do século, disse uma coisa ao vivo que quase destruiu tudo que tinha construído em 20 anos? Essa é a história do Grupo Madeiro. E ela é muito mais louca do que você imagina. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho e deixa o like antes de terminar o vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo histórias assim. Agora senta, porque essa é longa. Vamos começar do zero, do início de verdade. Prudentópolis é uma cidade pequena no interior do Paraná, encravada nos Campos Gerais. É conhecida por ser um dos maiores redutos de descendentes ucranianos do Brasil. As igrejas ortodoxas pontuam a paisagem. O idioma ucraniano ainda é falado nas casas mais antigas, e a comida carrega séculos de tradição eslava. Foi ali que nasceu Luiz Renato Durski Jr. Mas a história da família dele não começa nessa cidade. Começa muito antes, do outro lado do mundo. Em 1851, um polonês chamado Jerônimo Durski e sua esposa Vitória desembarcaram no Brasil junto com outros imigrantes europeus, aportando em Joinville, em Santa Catarina. Eles são considerados oficialmente os primeiros poloneses a imigrar para o Brasil. Jerônimo não era agricultor, não era madeireiro, não era comerciante, era músico, tocava piano, chegou ao Brasil com talento nas mãos e uma vida inteira pela frente num país que nem conhecia. Com o tempo, a família foi migrando pelo Paraná, se estabelecendo, crescendo. O filho de Jerônimo teve filhos, que tiveram outros filhos, e a linhagem foi seguindo geração após geração. O bisavô de Júnior foi madeireiro, o avô também. O pai, Luiz Renato Durski, tentou vários negócios em Prudentópolis. Construiu depósito de bebidas, granjas, fábrica de brinquedos, serrarias e manteve um escritório de contabilidade que era o único que sobrevivia de verdade. E foi nesse ambiente de família numerosa, negócios tentados e mesa sempre farta que Júnior Durski cresceu. Júnior mal ficava em casa. Passou boa parte da infância na fazenda dos avós, em Ponta Grossa. Os pais estavam ocupados com os negócios e ele só os via a cada 4 meses. Mas não era uma infância triste. Era uma infância de aprendizado. O avô, descendente direto de Jerônimo, tinha um açougue. Ontem lidava com carne todos os dias, sabia fazer linguiça defumada do zero, curava bacon, preparava charque com a técnica que tinha herdado dos antepassados poloneses. E o menino Júnior ficava do lado, aprendendo, cheirando, provando, absorvendo. A avó fazia as receitas da tradição ucraniana, os pierogies, os borscht, os pratos que carregavam a memória de um povo que atravessou o Atlântico com pouco no bolso e muito na memória. Mas tinha uma paixão que Júnior guardava desde os 9, 10 anos de idade. Uma paixão que parece simples, mas que mudaria a vida dele para sempre. O hambúrguer. Em Prudentópolis não existia nada disso. Era cidade pequena demais. Então, o menino pegava um ônibus, viajava 100 quilômetros até Ponta Grossa, descia na rodoviária, ia até uma lanchonete, comia 2 ou 3 x-saladas e voltava. Uma peregrinação completa por causa de um sanduíche. Quem conhece Júnior Durski hoje sabe que aquele menino nunca esqueceu aquele sabor. Na verdade, passou a vida inteira tentando recriá-lo, aperfeiçoá-lo, torná-lo o melhor do mundo. Júnior cresceu, fez o colégio, entrou na faculdade de Direito, se formou. Era inteligente, articulado, sabia falar bem. E foi exatamente por isso que um advogado influente de Prudentópolis, que era candidato a prefeito da cidade, o convidou para ser candidato a vereador na chapa. Júnior topou, se candidatou e foi eleito com apenas 20 anos de idade. Era jovem, tinha energia, acreditava que a política era o caminho para mudar as coisas. Mas o dia a dia da Câmara Municipal o decepcionou rápido. A política real era feita de trocas, acordos, interesses que nada tinham a ver com o bem público. A Júnior ficou 2 anos e jogou a toalha. Mas não foi para casa lamber a ferida. Tomou uma decisão que ninguém esperava. Pegou as economias que tinha, o equivalente a 8 salários mínimos da época, e foi para a Amazônia. O ciclo da madeira no Paraná estava se esgotando. O governo militar chamava os brasileiros para ocupar a região norte. E Júnior, com o sangue madeireiro que corria na família há gerações, foi. Em 1984, chegou a Machadinho do Oeste, em Rondônia. Uma cidade com 3.000 habitantes no meio da floresta. Era o fim do mundo.
E foi lá que ele passou os próximos 15 anos da vida. Madeireiro, garimpeiro, trader. Júnior Durski fez de tudo naquele período. Comprava cassiterita, o minério de onde se extrai o estanho, nos garimpos de Rondônia, colocava o dinheiro num saco. E andava com 2 seguranças do lado e ia revender em São Paulo e outros mercados. Era um ambiente violento, sem lei, onde a linha entre o negócio e o crime era tênue. Ele ganhou dinheiro, muito dinheiro. Contraiu malária 3 vezes. 3 vezes o parasita o derrubou e 3 vezes ele se levantou. Mas quando as filhas pequenas que tinham nascido nesse período também foram atacadas pela malária, algo mudou dentro dele. Não era mais só a vida dele em jogo, eram elas. E foi aí que ele decidiu voltar para o Paraná. Voltou para Curitiba como trader de madeira, ainda trabalhando no ramo que conhecia. Mas agora tinha outra coisa na cabeça, uma coisa que não saía de jeito nenhum: a cozinha. Em Rondônia, isolado no meio da floresta sem restaurante decente por perto, tinha sido obrigado a cozinhar para sobreviver. Começou na churrasqueira, como qualquer paranaense que se preza. Depois foi pro fogão, resgatou as receitas das avós e da mãe, os pratos da tradição polonesa e ucraniana, foi experimentando, errando, acertando, aprendendo. E descobriu que cozinhar não era sobrevivência, era prazal. E esse prazer foi crescendo até ficar maior do que qualquer outra coisa. Em 1999, com 50 e poucos anos na cabeça e uma vida inteira de experiência nas costas, Júnior Durski abriu o primeiro restaurante. Chamou de Durski, em homenagem ao sobrenome da família. A proposta era a alta gastronomia eslava, os pratos da tradição polonesa e ucraniana que ele tinha crescido comendo. Júnior até foi até Prudentópolis contratar garçonetes e cozinheiras que conheciam aquela culinária de verdade, que tinham nascido dentro dela. O restaurante ficou lindo, o cardápio era autêntico, e quem entrava elogiava do começo ao fim, mas estava sempre vazio. Essa é a parte que muita gente não conta. O Durski abriu e não enchia. As pessoas adoravam a comida, saíam satisfeitas, diziam que era maravilhoso, mas achavam caro, e não voltavam com frequência o suficiente para pagar as contas. Júnior não desistiu. Abriu mais um restaurante, depois mais outro. Chegou a 6 ao mesmo tempo, todos com o mesmo problema: elogio demais, cliente de menos. Tinha certeza que o produto era bom. A dúvida era sobre o modelo, sobre o preço, sobre o público, sobre algo que ele ainda não tinha descoberto. Mas durante tudo isso, a paixão pelo hambúrguer nunca saiu da cabeça. Aquele menino que pegava ônibus para comer x-salada ainda vivia dentro do empresário adulto. E Júnior decidiu fazer a coisa certa. Antes de criar o hambúrguer que ele queria oferecer ao Brasil, ele foi estudar o assunto onde tinha mais hambúrguer por metro quadrado do que em qualquer outro lugar do mundo. Foi para os Estados Unidos. E não foi para passear, foi para pesquisar. Visitou mais de 70 restaurantes diferentes, de norte a sul do país americano, provou hambúrgueres de todos os tipos, tamanhos, preparações e preços. Foi nas lanchonetes de beira de estrada e nos endereços badalados de Nova York. Analisava o pão, a carne, o queijo, os molhos, a proporção de gordura, a temperatura de preparo, a textura depois de morder. Era uma pesquisa de campo metódica, obsessiva, feita por alguém que levava aquilo como a missão da sua vida. Voltou para Curitiba sabendo exatamente o que queria fazer. A fórmula que chegou era simples e rigorosa ao mesmo tempo. Pão crocante, fresquinho, assado na hora. Queijo cheddar derretido no ponto certo. Alface e tomate frescos, sem aquela murcheza de produto que ficou na geladeira por dias. Maionese artesanal, feita dentro do próprio restaurante, e o hambúrguer com 85% de carne e 15% de gordura, uma composição muito mais limpa do que a maioria do mercado usava, sem conservante nenhum. Não era industrializado. Era feito como se fosse na sua casa, mas em escala. Em 7 de junho de 2005, o primeiro restaurante madeiro abriu as portas no Largo da Ordem, no centro histórico de Curitiba. O nome era uma homenagem direta à atividade que tinha construído a fortuna da família por gerações. A madeira que tinha sustentado o bisavô, o avô, o pai, e que tinha levado Júnior para a Amazônia, agora virava o nome do negócio que ele acreditava ser a grande virada da vida dele. Mas a virada não veio imediatamente.
O Madeiro começou bem, chamou atenção, ganhou alguns prêmios iniciais. A crítica especializada percebeu que ali havia algo diferente. Uma hamburgueria que tratava o sanduíche com a seriedade que a alta gastronomia tratava os pratos elaborados. Mas o público em geral ainda achava caro. Júnior acompanhava os números toda semana e a conta não fechava do jeito que precisava. Chegou um momento em que ele olhou para o negócio e tomou uma decisão extremamente corajosa, ou extremamente irresponsável, dependendo do ponto de vista. Baixou o preço dos hambúrgueres em 42% e rebatizou a marca de Madeiro Express. 42%. Num negócio que já estava no limite. Foi uma aposta tudo ou nada. Ou o público aparecia, ou a história terminava ali. O público apareceu. As filas começaram a se formar. O boca a boca tomou conta de Curitiba. As pessoas que tinham ouvido falar, mas achavam caro, agora tinham uma razão para entrar. E quando entravam, descobriam que por aquele preço estavam comendo algo que não existia em nenhum outro lugar da cidade. A reputação cresceu. Os prêmios vieram em cascata. Chefe do ano pela revista Veja em 2009 e 2011. Melhor carne por 4 anos consecutivos. Melhor restaurante do sul do Brasil pelo Guia 4 Rodas. Melhor hambúrguer. Melhor sobremesa, melhor carta de vinhos. O Madeiro virou um fenômeno gastronômico regional, mas a virada nacional de verdade aconteceu fora do Paraná. Em 2010, Júnior Durski abriu uma unidade em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e algo explodiu. A cidade turística, cheia de gente de todo o Brasil durante o verão, se tornou o vetor de espalhamento da marca. Turistas de São Paulo, do Rio, do Nordeste, comiam no Madeiro nas férias e voltavam para suas cidades falando daquele hambúrguer diferente que tinham descoberto no Sul. A fila de balneário virou lenda e Júnior entendeu que o negócio tinha potencial nacional. A expansão começou com um ritmo acelerado. Santa Catarina primeiro, depois o resto do Brasil. Júnior não queria fazer franquia. Nunca quis. Dizia que não fazia sentido terceirizar a ponta da operação quando você não terceirizava nada na origem. Cada restaurante era próprio, cada funcionário era treinado pela empresa, cada produto saía da mesma fonte. Esse controle obsessivo sobre a qualidade era o que garantia a consistência da experiência. E a consistência era o que construía a fidelidade. Mas para crescer no ritmo que queria, precisava de dinheiro. E foi aí que Júnior entendeu que precisava de sócio. Em 2014, tentou vender 33% da empresa para um fundo criado pelo Bradesco em parceria com o banco português Espírito Santo. O acordo estava quase fechado quando o banco português entrou em colapso, um dos pivôs do escândalo financeiro que depois arrastaria a operadora Oi. A venda não aconteceu. Em 2015, novas conversas com o fundo de investimentos Actis também não avançaram. Sem o sócio que queria, Júnior optou por emitir debêntures, papéis de dívida no valor de 88 milhões de reais, comprados pelo fundo paulistano HSI. Era dívida, não o capital que precisava, mas permitiu continuar crescendo. Nesse mesmo período, Júnior tomou uma decisão que definiria o futuro do grupo: construir a cozinha central em Ponta Grossa. Uma fábrica própria, erguida na cidade industrial da cidade, responsável por produzir e distribuir para todos os restaurantes do Brasil. Quando foi inaugurada em 2015, tinha 3.715 metros quadrados. Mas a ideia era muito maior do que aquele primeiro espaço. Pensa no que é essa operação. A cozinha central produzia os pães, mais de 1 milhão por mês, individualmente preparados. Produzia os hambúrgueres usando uma máquina importada da Holanda, única no Brasil na época, que fazia uma segunda moagem da carne para deixar a textura e o sabor mais intensos, reproduzindo as características de um hambúrguer feito à mão, mesmo em escala industrial. A carne e a gordura eram compradas separadamente, misturadas em proporções precisas, sem aditivo nenhum, e passavam por um túnel de ultracongelamento antes de serem distribuídas. Os molhos eram artesanais, feitos em batelada. O queijo era produzido seguindo a receita própria da casa. 92% de tudo que era servido nos restaurantes saía dali. E a frota própria de caminhões da empresa distribuía para todos os cantos do Brasil. Isso não era só uma fábrica, era uma vantagem competitiva que nenhum concorrente de hambúrguer artesanal no Brasil tinha. Enquanto os outros dependiam de fornecedores, o Madeiro controlava a cadeia de ponta a ponta. Isso significava mais controle de qualidade, mais previsibilidade de custo, mais margem de lucro e mais velocidade de expansão sem perder o padrão.
Em 2017, duas coisas importantes aconteceram quase ao mesmo tempo. A primeira foi a chegada de um sócio famoso que ninguém esperava. Luciano Huck, o apresentador da Globo, um dos rostos mais conhecidos do Brasil, comprou 5% do Grupo Madeiro. Não foi só investimento. Huck virou conselheiro, participava das reuniões estratégicas, ajudava a pensar nos planos de expansão e no possível IPO. A associação trouxe visibilidade enorme para esta marca e posicionou o Madeiro como um negócio sério o suficiente para atrair gente com aquele perfil. A segunda coisa foi o lançamento do Jerônimo. Júnior já vinha pensando nisso há algum tempo. O Madeiro era premium, com ticket médio mais alto, atendimento à mesa, ambiente cuidado. Mas existia um mercado enorme de jovens que amavam hambúrguer e não tinham budget para frequentar o Madeiro com a regularidade que queriam. E o mercado de fast casual estava em explosão no mundo inteiro. Com redes menores, mais rápidas, com pedido no caixa ou no totem e preço bem mais acessível. Júnior viu a oportunidade e decidiu criar uma nova marca do zero. O nome escolhido foi Jerônimo, em homenagem direta ao trisavô, o polonês Jerônimo Durski, que tinha chegado ao Brasil em 1851 como o primeiro imigrante polonês oficial do país. Havia algo de poético nessa escolha. O homem que cruzou o oceano para começar do zero no Brasil virou o nome da marca que queria alcançar quem ainda estava começando. Quem tinha menos dinheiro, quem queria qualidade sem o preço de um restaurante sofisticado. O Jerônimo trabalhava com hambúrguer smash, um conceito diferente do Madeiro. No smash, a carne é prensada diretamente na chapa quente com uma espátula no momento do preparo, criando uma crosta caramelizada por fora e um interior suculento. É mais fino, mais rápido de fazer e tem um sabor diferente do hambúrguer grelhado. O atendimento era por autoatendimento, com totem, sem garçom. O ambiente era moderno, voltado para um público jovem, e o preço era significativamente menor que o Madeiro. A primeira unidade do Jerônimo abriu em setembro de 2017 no Shopping Estação, em Curitiba. E, ao mesmo tempo, Júnior anunciou que o grupo iria investir 120 milhões de reais para construir novas fábricas em Ponta Grossa, preparando a operação para atender até 350 restaurantes. O crescimento estava sendo planejado em escala. Em 2018, o fundo de investimentos americano Carlyle Group entrou no radar. O Carlyle é um dos maiores fundos de private equity do mundo, com atuação em vários setores, e já tinha experiência no Brasil com investimentos em empresas como a Rye Happy e a Toque Stock. Eles viram no Grupo Madeiro exatamente o que procuravam. Uma plataforma verticalizada, em expansão rápida, com marca forte e um modelo de negócio difícil de replicar. As negociações aconteceram ao longo de 2018 e em janeiro de 2019 o acordo foi confirmado. O Carlyle pagou 700 milhões de reais por 23,3% do grupo. 700 milhões. Isso avaliava o Madeiro em 3 bilhões de reais. Para se ter ideia do tamanho disso, o grupo tinha menos de 200 restaurantes na época. 3 bilhões de reais por uma rede de hamburguerias paranaense que 10 anos antes mal conseguia encher as mesas. Era o reconhecimento definitivo de que aquilo havia se tornado um negócio de verdade, um ativo de classe mundial. O plano era usar o dinheiro para quitar dívidas existentes, acelerar a expansão pelo Brasil e preparar o IPO, na abertura de capital na Bolsa de Valores, que estava previsto para 2020. O futuro parecia não ter teto. E então chegou março de 2020. A pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil como uma tempestade que ninguém estava completamente pronto para enfrentar. Governos estaduais começaram a decretar o fechamento do comércio não essencial. Restaurantes, shoppings, praças de alimentação, tudo fechou. Do dia para a noite, o Grupo Madeiro, que tinha mais de 200 restaurantes espalhados pelo país, viu a receita despencar de forma catastrófica. Um restaurante em Curitiba, que recebia 400 pessoas por dia, passou a servir 30. 30 clientes. Em alguns casos, as unidades ficaram completamente fechadas por semanas. A situação financeira era de emergência. O grupo tinha dívidas significativas. Tinha acabado de receber o investimento do Carlyle e estava no meio de um plano de expansão agressivo. Tudo parou. A alavancagem financeira, que mede quanto a dívida representa em relação ao lucro operacional, chegou a 20 vezes o EBITDA no início da pandemia. É um número que aterra qualquer analista de mercado, e foi nesse momento de pressão máxima, com o negócio sangrando e a incerteza do futuro, que Júnior Durski fez o pior movimento de comunicação da história do grupo. No dia 23 de março de 2020, ele gravou um vídeo no Instagram e publicou para os seus seguidores.
No vídeo, criticou duramente as medidas de isolamento social que os governos estaduais estavam adotando e disse, com todas as letras, que o Brasil não podia parar por causa da morte de 5 ou 7 mil pessoas, que as consequências econômicas seriam muito maiores do que as vidas perdidas pelo coronavírus. A internet explodiu. Num país que até aquele momento já contabilizava as primeiras mortes e vivia o medo da contaminação, ouvir o dono de uma empresa com 7 mil funcionários dizer que 5 ou 7 mil mortes não justificavam parar o país foi interpretado como frieza, como desrespeito, como a elite colocando o dinheiro acima da vida das pessoas. O boicote ao Madeiro foi imediato e brutal. Tendência no Twitter por dias. Figuras públicas se manifestando. Consumidores declarando publicamente que nunca mais colocariam o pé em nenhum restaurante da rede. No dia seguinte, Júnior gravou um novo vídeo pedindo desculpas, dizendo que tinha sido mal interpretado, que a declaração havia sido tirada de contexto. Mas então, numa entrevista logo depois, disse que não se arrependia de nada. A confusão de mensagens piorou a situação. A imagem da marca continuava sendo destruída em tempo real nas redes sociais. O apresentador Luciano Huck, sócio da empresa, viu sua associação com o Madeiro virar um problema político num momento em que ele próprio pensava em candidatura presidencial. Assessores o aconselharam a se distanciar. Alguns meses depois, Huck vendeu sua participação no Madeiro por R$100 mil. Isso mesmo, R$100 mil por 5% de uma empresa avaliada em 3 bilhões. Na prática, foi uma saída simbólica, muito mais sobre desassociação de imagem do que sobre valores financeiros. Huck queria sair, e queria sair rápido. Para conter os danos financeiros da pandemia, o grupo precisou demitir 600 funcionários. Júnior tinha prometido publicamente que não demitiria ninguém. Menos de um mês depois, demitiu 600. O impacto na reputação foi duplo, mas com o passar dos meses de 2020 e a chegada de 2021, o grupo começou a se reorganizar. A vacinação avançou, as restrições foram sendo flexibilizadas, os restaurantes foram reabrindo gradualmente. O grupo lançou em dezembro de 2020 a Ecoparada Madeiro, na rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Era um conceito novo e ambicioso. Um complexo gastronômico instalado numa das rodovias mais movimentadas do Brasil, com proposta sustentável, estética moderna e várias marcas do grupo funcionando no mesmo espaço. Madeiro Grill, Madeiro Burger, Jerônimo, Madeiro Café, Empório Madeiro, Madeiro Chicken. Um hub gastronômico para as estradas do Brasil. Em 2021, o grupo tentou de novo o IPO. Protocolou o prospecto na CVM em agosto daquele ano e com o objetivo de captar recursos na Bolsa de Valores para equacionar a dívida, que tinha crescido muito durante a pandemia, e financiar a retomada da expansão. Os bancos coordenadores eram os maiores do mercado: BTG Pactual, Bank of America, Bradesco B, BMI, Itaú B, BA, UB, SBRB e JP Morgan. Era uma operação de peso. O valuation pretendido girava em torno de 3 bilhões e meio de reais. Mas o mercado não estava cooperando. A taxa de juros brasileira tinha começado a subir. O Ibovespa estava pressionado. O apetite por IP os tinha esfriado significativamente depois de uma temporada de aberturas de capital que nem sempre entregaram o retorno prometido. Em outubro de 2021, o grupo anunciou que adiava o IPO e buscava uma solução alternativa. A solução veio em novembro de 2021. O Carlyle, que já tinha 23,3% do grupo, injetou mais 300 milhões de reais e aumentou sua participação para 30%. Era mais dívida disfarçada de capital, mas permitiu que o grupo mantivesse a expansão. Naquele ano, mesmo no meio de toda a turbulência, o Madeiro abriu 27 novos restaurantes. 2022 foi o ano mais difícil financeiramente. A dívida bruta rondava 1 bilhão de reais e o caixa disponível tinha caído para 40 milhões. A diferença era assustadora. O grupo estava gastando mais do que arrecadava, o ritmo de expansão continuava pesando no fluxo de caixa, e os juros altos tornavam o serviço da dívida cada vez mais caro. Analistas do mercado colocavam em dúvida a capacidade da empresa de sobreviver sem uma capitalização urgente. O IPO foi cancelado definitivamente no começo de 2022. A empresa estava sem IPO, com dívida de 1 bilhão e com 40 milhões em caixa. O risco de quebra era concreto. Nesse momento, Júnior Durski tomou a decisão mais difícil que um empreendedor pode tomar: parar de crescer para sobreviver. O grupo colocou o pé no freio na expansão, parou de abrir restaurantes novos, focou em cortar custos, melhorar a eficiência operacional e renegociar a dívida. Em 2023, o grupo entrou em negociações longas e detalhadas com bancos e debenturistas.
Em julho daquele ano, conseguiu repactuar mais de 435 milhões de reais da dívida, reduzindo os juros e alongando os prazos. Em outubro, emitiu 150 milhões em CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio, como mais uma forma de captar recursos a custo menor. Os pactos com os credores exigiam que a dívida bruta não ultrapassasse 1 bilhão e 200 milhões e que o nível de alavancagem não superasse 2,5 vezes o EBITDA. Ao final de 2023, o grupo tinha conseguido reduzir a dívida líquida em 100 milhões de reais. O prejuízo, que tinha sido de quase 147 milhões em 2022, caiu para 65 milhões. Ainda era prejuízo, mas a trajetória tinha mudado. O pior tinha ficado para trás. E então surgiu a ideia que mudaria o rumo de tudo. Junior Durski e sua equipe começaram a testar um formato que ninguém no mercado brasileiro tinha tentado em escala: o restaurante híbrido Madeiro e Jerônimo no mesmo espaço. A lógica era matemática. Se você tem um restaurante Jerônimo ocupando um ponto comercial com determinado custo fixo de aluguel, funcionários, infraestrutura e logística, e consegue adicionar o Madeiro no mesmo espaço físico sem aumentar proporcionalmente esses custos, você tem duas fontes de receita pagando pelo mesmo custo fixo. O resultado é uma melhora significativa na margem. O primeiro teste foi feito na rua Oscar Freire, no bairro dos Jardins, em São Paulo, numa unidade que era originalmente do Jerônimo. Uma parede foi erguida dividindo o espaço. Num lado, o ambiente e o cardápio do Jerônimo. No outro, o espaço mais sofisticado do Madeiro, com atendimento à mesa e ticket médio maior. A cozinha era compartilhada, o gerente era o mesmo, o almoxarifado era o mesmo, a logística de delivery era integrada. O resultado, o faturamento aumentou 63% em relação ao modelo anterior. 63% mais receita praticamente sem aumentar o custo fixo. Era o modelo que o grupo precisava. Em 2024, o grupo começou a converter unidades para esse formato em escala. A cada conversão, o aumento de vendas era expressivo, confirmando que o modelo funcionava não só na Oscar Freire, mas em diferentes cidades e perfis de público. O delivery também começou a ganhar relevância dentro da operação. Com os totens de autoatendimento, o aplicativo próprio e os marketplaces, os canais digitais representaram 20% do faturamento total, um crescimento significativo. A receita anual de 2024 fechou em 1 bilhão e 710 milhões de reais, 15% acima de 2023. A dívida continuou caindo trimestre a trimestre. 2025 foi o ano em que o Grupo Madeiro completou 20 anos de existência. E foi também o melhor ano da sua história. A receita bruta anual ultrapassou 2 bilhões e 300 milhões de reais, um recorde absoluto. O lucro líquido anual foi de 103 milhões de reais, encerrando de vez o ciclo de prejuízo. O modelo híbrido estava em 36 unidades só no segundo trimestre e mostrava crescimento de 11,7% nas vendas em relação ao formato anterior. Os canais digitais chegaram a representar 56% da receita total dos restaurantes. E em março de 2025, o Grupo Madeiro fez algo que nunca tinha feito em 20 anos de história. Pagou dividendos aos acionistas. 211 milhões de reais distribuídos. Uma marca histórica que sinalizava ao mercado que a casa estava em ordem. E 2026 chegou com novidades que mostram onde o grupo quer chegar. No final de 2025, a Junior Durski lançou mais um conceito novo, o Empório Madeiro e Empanadas. Uma loja de varejo premium, onde o consumidor encontra os produtos da marca para levar para casa. Hambúrgueres artesanais congelados, pães, pizzas, molhos, queijos, ketchup artesanal, mostarda, linha de pratos prontos. E uma novidade no cardápio que chamou a atenção: as empanadas Madeiro, em 4 sabores, carne, cordeiro, frango e queijo com cebola, disponíveis para comer no local ou levar para casa. A primeira unidade abriu no bairro Cabral, em Curitiba, funcionou como projeto piloto, e os resultados foram tão positivos que o grupo anunciou expansão acelerada. Em março de 2026, abriu a segunda unidade no Ecoville. E o plano é expandir para Joinville, Sorocaba, Ribeirão Preto, Pelotas e outras cidades pelo Brasil ao longo do ano. Mas a novidade mais ousada de 2026 veio de uma fronteira que o grupo nunca tinha cruzado: a internacionalização. Junior Durski anunciou que o primeiro restaurante madeiro fora do Brasil abriria no Paraguai, em Ciudad del Este, numa parceria com o shopping China Importados. A cidade, que fica na fronteira com o Brasil e recebe uma enxurrada de turistas brasileiros o ano inteiro, foi escolhida como primeiro teste internacional. Júnior foi claro:
É um experimento, um aprendizado. Vai observar o desempenho, entender como a marca se comporta fora do Brasil e, a partir daí, decidir se e como avança para mercados maiores. Hoje, em abril de 2026, o Grupo Madeiro tem mais de 355 unidades em operação pelo Brasil. São Madeiro Steakhouse, Madeiro Burger, Jeronimo, Ecoparadas, restaurantes híbridos e agora os empórios. Está presente em 87 cidades. Tem cerca de 7.000 colaboradores. Fatura mais de 2 bilhões de reais por ano. E ainda tem na mesa um IPO que nunca saiu de pauta, esperando a janela certa do mercado de capitais brasileiro para finalmente acontecer. Junior Durski acorda todo dia às 6 da manhã, corre por 1 hora e vai trabalhar no mesmo negócio que quase perdeu para uma pandemia, que quase afundou numa dívida de 1 bilhão e que sobreviveu a uma crise de imagem que teria destruído marcas menos sólidas. O avô que ensinava a fazer linguiça na fazenda, o menino que pegava ônibus para comer X-salada em Ponta Grossa, o madeireiro que contraiu malária 3 vezes na floresta amazônica, o vereador que se decepcionou com a política. Tá o chefe que abriu 6 restaurantes que não funcionaram antes de finalmente acertar na 7ª tentativa. Tudo isso mora dentro do homem que hoje comanda um dos maiores grupos de restaurantes do Brasil. A história do Madeiro não é uma história sobre hambúrguer. É uma história sobre teimosa, sobre reinvenção, sobre pagar o preço do erro e não deixar que esse preço seja a última coisa que você paga. É uma história que ainda não acabou. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho de pesquisa e produção. E o que mais ajuda o canal a crescer é você apertar o like agora e compartilhar com alguém que você sabe que ia curtir. E se inscreve no canal para não perder o próximo, porque a gente tem muito mais história assim para contar. Até breve!